Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos começar a partir de agora a nossa lição de número 3 de 17 de julho de 2022, da revista CPAD, do terceiro trimestre de 2022. Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma lição aqui na página EBD Escola dos Servos de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ramon Ribeiro, sou evangelista e também tem o meu canal no YouTube, Evangelista Ramon Ribeiro. Para você que queira me seguir aí nas redes sociais, nas plataformas, é só você acessar o YouTube e na página de busca do YouTube você procura lá o meu canal, digitando Evangelista Ramon Ribeiro. É só você se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo e assim você estará sendo conectado nas minhas redes sociais, tanto aqui pelo Facebook, na minha página EBD, Escola dos Servos de Deus, como também no canal no YouTube. E todas as vezes que estivermos colocando aí os vídeos, você será notificado e estará em primeira mão vendo e curtindo aí os nossos conteúdos, as nossas lições, os nossos vídeos de pregações para abençoar a sua vida e edificar a sua fé na comunhão com Deus. Tá certo? Então, vamos para mais uma lição aqui na nossa página EBD Escola dos Servos de Deus e também no nosso canal no YouTube. O tema da nossa lição é esse: a sutileza da imoralidade sexual. A sutileza da imoralidade sexual. Queridos, o tema da revista desse terceiro trimestre é as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo nesta última era antes da volta de Jesus Cristo. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Sutilezas é a palavra que durante esse trimestre estaremos aí abordando alguns temas concernentes ao que vem acontecendo, que são ataques do inimigo contra a nossa fé, contra a Igreja do Deus vivo. E essa é uma das áreas que o inimigo tem atacado a igreja, com a imoralidade sexual. É uma área delicada, onde há muitas divergências, principalmente na sociedade dos dias de hoje, na sociedade em que vivemos. Temos muitos pontos aqui nesta lição, onde abordaremos e traremos aí explicações dentro da palavra de Deus e também com fatos históricos que vêm acontecendo ultimamente. Prepare o seu coração, porque vamos mergulhar agora numa lição rica em aprendizado. Eu tenho certeza que você será abençoado através desta lição. Amém? Vamos aqui para o texto áureo da nossa lição.
texto áureo, baseado em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O texto áureo, baseado em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, vem nos informar que devemos fugir da prostituição. Porque todo aquele que comete esse pecado, ele comete fora da igreja, fora do corpo de Cristo. Mas o que se prostitui lá fora, ele peca contra o seu próprio corpo. A interpretação deste versículo é essa, que como nós somos cristãos, servos de Deus, devemos fugir da prostituição. E que todo pecado que o homem comete é fora do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas o que se prostitui lá fora, ou que se diz cristão e que está na igreja, ele peca contra o seu próprio corpo. E vamos ver o porquê nesta lição. Verdade prática. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. A verdade prática vem nos informar que a palavra de Deus, as Escrituras, condena toda forma de prática sexual fora do casamento. O casamento, ele foi constituído por Deus, ou seja, a verdade prática já está nos informando, já vem nos alertar que a forma ideal aceita por Deus na prática sexual, ela tem que ser dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus, que é no casamento. Fora disso, é pecado, é pecaminosidade. As Escrituras condenam. Amém? Vamos agora para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, baseada em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 até o versículo 20. E também Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete
é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. O texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao versículo 20, vem nos informar que nossos corpos, eles são membros de Cristo. São membros do corpo de Cristo. E hoje na terra, quem é o corpo de Cristo, senão a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. E eu e você somos membros desse corpo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz: tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Por quê? Porque Deus, quando fez o homem e a mulher da costela do homem, lá em Gênesis, entre os capítulos 2 e 3, você vai ler que o próprio Deus disse que, portanto, o homem deixaria o seu pai e a sua mãe e unir-se-ia à sua mulher. E os dois já não seria mais um individualmente, mas uma só carne. Quando o homem se unisse à sua esposa, os dois se tornariam uma só carne. Então, aqui no versículo 16, o apóstolo Paulo ele dá sequência dizendo: ou não sabeis que os que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Meretriz aqui era antigamente, ou até nos dias de hoje, a mulher que se vende por horas ou minutos de prazer. Uma prática antiga, onde muitos homens pagavam
e paga até hoje certa quantia de dinheiro para se deitar com mulheres que são conhecidas como mulheres do prazer. E o apóstolo Paulo ele está dizendo que quando um homem ele se deita e mantém relação sexual com qualquer mulher, ele se torna um só corpo com ela. Porque serão. Olha aí, Paulo dando sequência ao versículo 16. Porque serão. Disse. Quem foi que disse? Deus. Lá no Gênesis. No capítulo 3, quando Deus ele cria o homem e também faz a mulher, e Adão ele sente uma ligação com Eva, porque foi tirado da sua própria carne, da sua costela. E ele diz: essa agora será a mãe dos viventes, porque ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E o próprio Deus disse: portanto deixará o homem, pai, mãe, e unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne. No versículo 17, Paulo ele diz o seguinte: mas os que se ajuntam com o Senhor é um mesmo espírito. Vemos aqui uma ligação natural e uma ligação espiritual. Quando nós somos integrados na igreja, quando aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e nos entregamos a Ele de corpo, alma e espírito para servir a Deus em novidade de vida, pois a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Quando deixamos a velha vida e a velha natureza pecaminosa para servir a Deus em novidade de vida, sendo uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo, somos ligados no Espírito de Deus e passamos a ter o Espírito de Deus na nossa vida e nos tornamos um espírito com Ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 17. Mas os que se ajuntam com o Senhor é um mesmo espírito. Mas se alguém também deita e mantém relação sexual com uma prostituta, com uma meretriz, ele se torna uma só carne com ela. E no versículo 18, Paulo ele traz um alerta, um conselho para todo aquele que quer servir a Deus e que serve a Deus, que devemos fugir da prostituição. Devemos fugir da prostituição. Por quê? Porque, segundo o versículo 18, diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Ou seja, segundo a Escritura, prostituição é um pecado grave, gravíssimo, e isso prejudica a vida espiritual, a comunhão com Deus. Paulo ele diz: mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Aí no versículo 19, ele diz:
Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmo? Paulo está dizendo que o Espírito de Deus, ele habita em nós. O nosso corpo, ele é templo, morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não habita em lugar sujo, imundo, impuro. O Espírito Santo, ele não habita num templo sujo, imundo, impuro. Porque o nosso corpo não é de nós mesmos. O Espírito Santo, se ele habita em nós, saiba que esse Espírito, ele provém de Deus e que não sois de nós mesmos. O nosso corpo não pertence mais a nós mesmos. Lembra que agora há pouco eu mencionei da entrega a Cristo? Quando nos entregamos de corpo, alma e espírito para servir a Deus, estamos abrindo mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para fazer a vontade do Senhor. Então, entregamos ao Senhor. Passamos agora a não fazer a nossa própria vontade. Passamos agora a não ser de nós mesmos, porque nos tornamos servos, escravos de Deus. Agora não é nós que mandamos em nós mesmos. Se você manda em você, se você faz a sua própria vontade e realiza os seus próprios desejos, eu recomendo você rever os seus conceitos de fé. Porque se você é escravo, você tem que obedecer o seu Senhor. E se Deus é o seu Senhor e você é o escravo de Deus, você tem que obedecer Ele em tudo. Em tudo. Escravo não questiona. Escravo, ele só obedece. Escravo, ele não faz o que ele quer, mas ele agrada o seu Senhor. Ele faz a vontade do seu Senhor. Tanto aquilo que o seu Senhor pede, como aquilo que precisa ser feito sem o seu Senhor ousar mandar. Ele sabe o que precisa ser feito e faz de boa vontade e faz com amor para ver a felicidade do seu Senhor. Então nós não somos de nós mesmos. Fomos comprados. Fomos comprados por um bom preço. Olha aqui, no versículo 20, o que o apóstolo Paulo vai relatar. Porque fostes comprado por bom preço. Aí ele diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando você se une ao corpo de uma meretriz, não é só uma unificação carnal que acontece ali. Acontece também uma unificação, uma união de espírito. Há uma união ali espiritual também. Por isso que o sexo, ele é um mistério que muitas pessoas não entendem. Passa a entender a partir da revelação do Senhor, da Escritura, da Palavra de Deus, que nos revela esse mistério. Unir, unidade, união. Você está se unindo a um corpo pecaminoso. Você está se tornando um adúltero espiritual. É um pecado muito grave que prejudica a sua comunhão com Deus. E Deus, ele não quer nos dividir com nada e com ninguém.
E Paulo ele diz assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O nosso corpo tem que glorificar o Senhor. Será que o meu corpo glorifica a Deus? Será que o seu corpo glorifica a Deus? Aí ele diz que também devemos glorificar a Deus no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se pertence a Deus, tem que ser para o desfrute, o deleite do próprio Deus. O nosso corpo tem que glorificar a Deus. O seu corpo não te pertence. O nosso corpo não pertence a nós mesmos mais, mas pertence a Deus. Ele nos comprou por um bom preço. Ele comprou o meu corpo, comprou o seu corpo, comprou a sua vida, comprou a sua alma, comprou o seu espírito. Agora pertence a Ele. E tudo isso tem que glorificar a Ele, tem que ser para o louvor da glória dEle. Veja se estamos glorificando a Deus no nosso corpo. Veja se o nosso corpo não está sendo objeto de desejo para as pessoas pecarem. Será que o meu corpo está sensual para provocar e despertar a sensualidade, o desejo pecaminoso nas pessoas? Ou o meu corpo, quem olha, diz assim: está bem vestido, está padronizado, elegante, para glorificar a Deus? Será que o meu corpo, eu estou sujando ele com a imundícia? Será que o meu corpo, eu estou sujando ele com as imoralidades? Será que eu estou poluindo o meu corpo com cigarro, com bebidas, com drogas, com aquilo que vai fazer com que o meu corpo seja destruído? Devemos cuidar do nosso corpo, devemos zelar do nosso corpo. Não devemos expor o nosso corpo como objeto de desejo pecaminoso. Temos que nos policiar, temos que vigiar, temos que vestir bem, sim, preservar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Temos que preservar o nosso corpo e não entregar o nosso corpo ao pecado. Não entregar o nosso corpo às paixões, aos desejos carnais, mas converter os nossos desejos, converter as nossas vontades a fazer a vontade do Senhor. É isso que precisamos fazer. Agora eu quero trazer também a explicação no segundo texto que lemos aqui de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 26. O apóstolo Paulo parece que estava enxergando os nossos dias de hoje, os dias que estamos vivendo. E ele começa aqui dizendo: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Paulo está falando aqui de uma época que chegaria e chegou já nos nossos dias, aonde as coisas, as ordens naturais da vida foram invertidas, valores invertidos, onde a sociedade dos dias de hoje tem desprezado a família constituída por Deus, a família tradicional, a família que é aprovada dentro dos padrões bíblicos, dentro da palavra de Deus, dentro das escrituras, que é um homem e uma mulher, como no princípio Deus formou e fez. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Os dois se uniriam e formariam uma família. Dessa união surgiria os filhos, a procriação. Dentro do plano original de Deus, essa é a vontade do Senhor, um homem
e uma mulher. Só que a sociedade, o homem, ele ficou depravado devido à decadência, devido ao pecado, devido à entrega, à imoralidade, a ponto de inverter a ordem natural das coisas. Não é só hoje na sociedade dos dias de hoje que acontece a união de ambos os sexos, homem com homem e mulher com mulher. Não. Até mesmo o homem, ele se inflamou com a natureza, ou seja, praticou atos sexuais também com os animais. Mas o texto aqui de Romanos capítulo 1, verso 26, diz que quando essas pessoas eles mudaram o uso natural das coisas, contrário à natureza, diz que Deus os abandonou. Olha aí o versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, aos desejos carnais. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Agora não é mais a mulher com o homem no plano e no propósito do casamento, mas é mulher com mulher fora do plano do casamento, dentro da vontade de Deus. E isso é no contrário à natureza. Versículo 27. E semelhantemente também os varões, os homens, eles deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E ainda surge um monte de gente aí que diz que Deus não condena a homossexualidade, que Deus não condena o pecado, que Deus não condena o adultério, que Deus não condena o sexo antes do casamento, que Deus não condena a homossexualidade. Olha aqui a palavra de Deus dizendo: e semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Que recompensa é essa que as pessoas irão receber devido a esse erro grave aqui, que Deus não aprova, que Deus reprova, varão com varão? O texto diz também mulher com mulher. Qual é a recompensa que convinha ao seu erro? A esterilidade, doenças, certo? E se não arrependerem dessa prática, a condenação eterna, certo? Então, segundo a Escritura, segundo o padrão bíblico aqui, a homossexualidade, a sensualidade, ela é condenada por Deus. Deus não aprova, Deus reprova. Jesus reprovou, os apóstolos reprovaram e o apóstolo Paulo está aqui reprovando também. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Convém fazer? Não convém fazer. Eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, porque na realidade, se tivesse esse conhecimento, conheceria a vontade de Deus e não estaria praticando essa prática reprovada pela Escritura. E se você conversar com pessoas que têm essa prática, elas
irão resistir, irão negar que Deus reprova. Mas no fundo, elas darão ao braço a torcer que temos razão, porque eles se levantam contra a palavra de Deus, se levanta contra os princípios e os valores morais que Deus estabeleceu para o seu povo. Uma coisa que o povo de Deus tem que entender é que a nossa cultura, ela é uma contracultura do mundo. A cultura do mundo não é igual à cultura do povo de Deus. O povo de Deus, ele tem que ser diferente. O povo de Deus, ele tem que ser exemplo. O povo de Deus tem que ser sal da terra e luz do mundo, como Jesus disse. O povo de Deus tem que conservar os bons costumes, os valores estabelecidos pela palavra do Senhor, pelo próprio Deus. A Bíblia, a Escritura, é a nossa regra de fé e prática, aonde acreditamos e obedecemos no dia a dia. E não devemos imitar o mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 12, ele diz assim: no demais, meus irmãos, vamos se entregar a Deus de corpo, alma e espírito. E ele diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Olha o que Paulo diz para os cristãos, que não devemos tomar a forma do mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Devemos ser transformados. E aqui eu pergunto, o que você é? Conformado ou transformado? Você está conformado com os padrões que a sociedade hoje quer estabelecer na sociedade? Ou você é transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus? Uma coisa é você rejeitar as práticas contrárias que estão sendo normalizadas como lei para infligir, para ferir a igreja e os princípios da palavra de Deus. E outra coisa é você amar e respeitar as pessoas. O próprio Deus ama essas pessoas e respeita a decisão dessas pessoas. Certo? Mas Deus, ele não aprova, Deus, ele não aceita o que essas pessoas querem impor. Eles querem impor na sociedade normas, práticas contrárias à nossa fé, contrária à palavra de Deus. Eles querem normalizar as drogas, o aborto, que é um crime contra a vida, o casamento homossexual, o casamento de ambos os sexos, tanto de homem com homem e de mulher com mulher, para serem reconhecidos como famílias. E a igreja, ela não aceita isso. A igreja não se conforma com isso. E o apóstolo Paulo está dizendo: e não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor para conosco. Então, transforme a sua mente, meu irmão. Não deixa a mídia, as redes sociais, manipular a sua mente, como se isso fosse normal, como se isso fosse legal, como se isso fosse bom. E é o que a sociedade
grande parte dela hoje em dia, querem fazer, querem que a gente aceite e engula isso de goela abaixo, como se isso fosse normal. A gente respeita a decisão, a forma, a maneira que as pessoas querem viver, sim, mas não venha impor para a igreja aceitar isso como se fosse normal. Então o inimigo, ele usa da sagacidade, da sutileza e inspira homens para criar leis, para normalizar essas práticas. E se você discordar, você é enquadrado por eles como alguém que é discriminatório, alguém que discrimina. Você é considerado como homofóbico, transfóbico e por aí vai. Com tantas ideologias que têm surgido no mundo hoje em dia, que é contra os padrões estabelecidos por Deus, contra a vontade de Deus. Então o apóstolo ele está dizendo que devemos nos entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Pense, abre a sua mente, saia da caixinha, enxerga o todo. Não veja que isso está invertido. A mudança de valores, as inversões de valores na sociedade dos dias de hoje, o certo é errado, e o certo é errado, e o errado é certo. Não é normal isso, meus irmãos. Não é normal isso. E hoje, se você proíbe essas práticas, você está discriminando, você é um homofóbico, você é um transfóbico, e por aí vai. E eles têm inventado muitas ideologias. E precisamos estar em alerta para não cairmos nesta sutileza que o inimigo tem atacado a nossa fé, tem atacado a igreja do Deus vivo. E daqui para frente, meus irmãos, a igreja de Deus, ela sofrerá ataques, perseguições, a gente será odiado, rejeitado, em cumprimento à palavra do Senhor, e nós não devemos esperar nada menos e nada mais do que isso. A gente será odiado, não será bem-vindo, e não devemos desanimar por isso. A nossa missão é pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas, a vontade do Senhor. E o Espírito Santo é quem faz a parte dele, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça divina. O que nós devemos fazer é pregar a palavra do Senhor e amar essas pessoas e demonstrar o amor de Cristo para essas pessoas, para que elas venham ter um encontro real com Cristo e mudar de vida. Glória a Deus. Amém? Vamos aqui para a introdução da nossa lição e ver o que esta lição ela tem para nos ensinar, o que devemos aprender através desta lição. Essa lição ela tem objetivos. E o primeiro objetivo desta lição é explicar a revolução sexual na sociedade atual. O segundo objetivo é pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. O terceiro objetivo é apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio.
A lição tem 3 objetivos bem claros. O primeiro é explicar a revolução sexual na sociedade atual. O segundo é pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. E o terceiro e último objetivo desta lição é apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio que agrada a Deus. Introdução. Nesta lição, abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era vista como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. A introdução aborda alguns pontos interessantes que devemos estar atentos durante esta lição. Ela vai abordar questões relacionadas à sexualidade. Ela tem alguns destaques. E um dos primeiros destaques é a revolução sexual que provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Outro ponto importante destacado por esta lição era as práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas, que passaram a ser tratadas como naturalidade e normalidade. Vamos agora para o primeiro tópico. Primeiro tópico, a revolução sexual. Primeiro ponto do primeiro tópico. Um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Referência: Gênesis capítulo 1, verso 27. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Segundo ponto do primeiro tópico: a quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960,
o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. A partir dos anos 1980, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistos com mais naturalidade. Agora eu quero falar sobre esse primeiro tópico que nos traz muita coisa importante, muita informação da revolução sexual que de alguns anos para cá aconteceram e vem acontecendo no mundo. Primeiro ponto, um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. A sexualidade era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. As relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Segundo ponto, a quebra de um tabu. O Ocidente passou por grandes mudanças sociais. A partir do ano 1960, principalmente da moral cristã, que os movimentos de contestação ganharam cada vez mais visibilidade com a chegada da TV e também a contracultura começou a chegar com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares através da TV. Acontecia, por exemplo, que os historiadores, eles começaram a observar, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir desta época.
A sexualidade defendida pelo cristianismo passou a ser um tabu considerado a ser quebrado. A partir do ano 1980, cresceu muito a indústria pornográfica. As relações sexuais antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Muitos evangélicos passam a fazer concessões social e cultural devido à pressão social e cultural. Muitos evangélicos passaram a fazer concessões a essa nova moralidade. As relações sexuais entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passaram a ser vistos com mais naturalidade. Então, muitos pontos aqui vimos e foi-nos informado que aconteceu uma revolução sexual. Mudanças ocorreram, como o início da inversão de valores, a quebra de princípios contrário à nossa fé. Cresceu muito a indústria pornográfica. Foram vistos mais como normal o casamento de homem com homem, mulher com mulher, casamento, a união e também o sexo antes do casamento. Uma verdadeira banalização, um ataque diretamente à igreja, um ataque diretamente à nossa fé, ao povo de Deus. Segundo tópico, as principais distorções da sexualidade sadia. Antes de darmos sequência aqui ao segundo tópico, eu quero trazer uma explicação sobre esse primeiro tópico. A sinopse 1 do primeiro tópico vai nos informar que a revolução sexual trouxe um novo paradigma para a sexualidade moderna, certo? A revolução sexual, quebrando o tabu do cristianismo, trouxe um novo paradigma para a sexualidade moderna. Segundo tópico, as principais distorções da sexualidade. Da sexualidade sadia, né? As principais distorções da sexualidade sadia. Primeiro ponto, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa como pornô, pornografia e etc., possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa
e extremamente maléfica para a vida cristã. Segundo ponto, adultério não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira, até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Betseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 5. 2 Samuel, capítulo 12, verso 9 e 10. Na literatura sapiencial, especialmente os provérbios, sobeja as advertências contra essa prática. Provérbios capítulo 5, verso 1 ao 23. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. Mateus capítulo 5, verso 31, verso 32 e 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Terceiro ponto do segundo tópico, homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos. O caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado, e as pesquisas confirmam, que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não um fruto de preconceito. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Romanos capítulo 1, verso 26, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, verso 10 e 1 Timóteo capítulo 1, verso 10. Apontamento agora deste segundo tópico. As principais distorções da sexualidade sadia. Primeiro, a prática da fornicação. A prática pecaminosa é extremamente maléfica para a vida cristã. Essa prática é maléfica para a vida cristã, porque Deus reprova, Deus não aprova. Tá certo? Fornicação é pecado, e é um pecado grave. Se alguém pratica essa prática, arrependa-se, largue, deixe enquanto é tempo. Se converta ao Senhor, porque Deus não se agrada de tal ato, de tal prática.
Segundo ponto, adultério não é crime, mas, segundo a Bíblia, é um pecado grave. Os infiéis prestarão conta a Deus. O adultério já foi crime na legislação brasileira, até que a revogação da lei que o regulamentava foi removida. Pela lei, o adultério no Brasil não é considerado crime, mas segundo a palavra de Deus, continua sendo pecado. Na Bíblia temos exemplo e referência de quem praticava essa prática. Deus o corrigiu. Temos Davi, que adulterou, Deus o corrigiu. Em Provérbios, segunda lição, vemos ensinamentos que nos alerta para não seguir por esse caminho, a não praticar essa prática, certo? Então, o adultério no Brasil já foi crime. Se alguém fosse pego no adultério, era passivo de punição. Na lei de Moisés, no Antigo Testamento, se alguém era pego em adultério, também era passivo de punição severa com a própria vida. Era apedrejado até a morte. Vimos no caso da mulher adúltera, que os homens levaram ela até Jesus, e o Senhor Jesus não a condenou, porque queriam fazer com que Jesus se contradizesse, porque ele veio pregando o amor, o perdão, a misericórdia. E se Jesus condenasse aquela mulher à morte, ele estava se contradizendo. E então seus inimigos teriam o que o acusá-lo. Mas Jesus deu uma nova chance para ela. Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Aonde estão os teus acusadores? Te condenou? Ela, olhando, não viu ninguém. Ela disse para Jesus: ninguém, Senhor, me condenou. E ele diz: nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Se alguém está nessa prática do adultério, larga pelo amor de Deus. Abandone essa prática. Já. Arrependa-se desse pecado. Não peques mais. Viva uma vida agora em novidade de vida para agradar a Deus. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. Terceiro ponto. Homossexualidade. Uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm a Bíblia como regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico, certo? Homossexual e a prática da homossexualidade não é genético, não vem de nascença. É um comportamento do ser humano, aonde este adquire durante a vida comportamento, prática, que, segundo a luz da Bíblia, Deus liberta, Deus transforma. Esse comportamento adquirido é por causa do pecado. O pecado, ele deforma o ser humano. O pecado, ele mancha a imagem de Deus no homem.
O pecado distorce tanto os valores morais, espirituais de Deus no homem. E só Deus para mudar isso. Quando a pessoa se entrega, quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa deixa essa prática e mergulhe na presença de Deus, examinando a palavra de Deus, essa pessoa irá descobrir como fazer a vontade do próprio Deus. E então essa pessoa será alcançada pela misericórdia de Deus, será transformada, será mudada, e assim estará fazendo a vontade do Senhor. Não há dados nenhum, não há dados científicos confiável que diga que a homossexualidade ela seja genética. Os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, que é a igreja, entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na palavra de Deus, e não um fruto de preconceito. Quando somos confrontados pela sociedade dos dias de hoje, quando a igreja ela se posiciona contrário a essas práticas, muitos nos acusam de preconceituosos, nos acusam de homofóbico, transfóbico e por aí vai. E nos quer incriminar diante das autoridades, diante das leis, como pessoas que discriminam eles. E eles querem ser reconhecidos e aceitos como se isso fosse do agrado de Deus, como se isso fosse normal. Mas não é normal. Não é normal, não é aceito isso, não é aprovado isso. A igreja ela se posiciona. E todo servo de Deus e serva de Deus que é contrária a essas ideologias vai ser acusado de discriminatório, vai ser acusado de transfóbico, homofóbico e por aí vai. E acusado de muitas coisas, certo? Relembrando mais uma vez, a cultura do povo de Deus é contra a cultura do mundo. E a cultura do mundo jamais deve ser igual à cultura do povo de Deus. A palavra do Senhor diz em Malaquias capítulo de número 3, verso 18. O profeta ele disse, então vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Tem que haver uma diferença. Jesus ele disse que somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, o povo de Deus é diferente, a nossa cultura é diferente, tá certo? A sinopse do segundo tópico dessa lição vai nos informar que o relacionamento pré-conjugal e extraconjugal e homossexual é uma prática que distorce os propósitos de Deus. Então, quem pratica essas práticas está distorcendo o propósito de Deus. Tá certo? Vamos para o terceiro tópico da nossa lição. O padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Primeiro ponto. O sexo
atende uma necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal se multiplicar e encher a terra. Gênesis capítulo 1, verso 28. Sem a procriação, não haveria a perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende a uma necessidade premente da criação. Segundo ponto, o sexo como complementação e satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou. O casamento. Mateus capítulo 19, versículo 5. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério e a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Provérbios capítulo 5, verso 18 e 19. Terceiro ponto do terceiro tópico: o pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26. E que, portanto, também por ele é amado. João 3,16. Mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e, como tal, deve ser vistos e respeitados como pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade. Ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se converteram à fé cristã. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoa do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui os homossexuais. Esse terceiro tópico vem falar sobre os padrões bíblicos para uma homossexualidade sadia. Primeiro ponto: o sexo
ele atende uma necessidade da criação, ou seja, procriar, certo? Se for fora disso, está fora do propósito de Deus. Segundo ponto, o sexo como complementação e satisfação, ou seja, o prazer, ele deve ser praticado pelo casal dentro do propósito do casamento. Isso não é pecado. Tem que ser feito com sentimento, com amor, procurando se complementar um ao outro, satisfazer um ao outro, o homem e a mulher. Fora disso aqui, também está fora do propósito divino, do propósito de Deus. A Bíblia, ela não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou, que é o casamento, certo? Então, praticar o sexo dentro do casamento não é pecado. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério e a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Se for praticado fora disso aqui, é pecado, e é um pecado grave, está fora do propósito de Deus, certo? E Deus, ele previne o casal das impurezas e também das doenças, que hoje sabemos que muitas doenças surgem e estão surgindo no mundo devido a estas práticas, devido ao envolvimento das pessoas de ambos os mesmos sexos, certo? Quando se mistura fora do casamento, e muitas doenças como a AIDS, as doenças sexualmente transmissíveis e por aí vai. Muitas outras doenças que traz consequências gravíssimas para o casal. Um exemplo, quando o homem se deita com uma mulher prostituta e pega uma doença lá fora, ele acaba contaminando, poluindo e até mesmo transmitindo a doença para o seu cônjuge, para a sua esposa, ou vice-versa, a mulher da mesma forma. Então, vigiemos, nós que somos casados, você que é casado, você que é solteiro, vigie. Se você está querendo namorar sem a intenção de casar, não namore, porque é pecado. E também, se você vai namorar com a intenção de casar, vigie, para que você não pratique o sexo antes do casamento, porque é um pecado grave diante de Deus, certo? Respeite as etapas, namore, noive e case, tá certo? E os casados, respeita o seu companheiro, respeita a sua companheira, tema a Deus. A Bíblia diz que os infiéis prestarão conta diante do Senhor. Então, o adultério é pecado, e pecado grave. O sexo, ele deve ser feito não de forma mecânica, como robô, e sem amor, certo? O sexo é algo tão prazeroso, tão maravilhoso, que a Bíblia, ele define isso como algo maravilhoso diante de Deus, que cumpre o propósito de Deus, mas deve ser feito com amor,
de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. O sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação, certo? Tem pessoas que acham que é a obrigação dele no casamento fazer sexo com seu companheiro, com a sua companheira. É um dever, mas não é obrigação, certo? Um tem que satisfazer o outro, mas respeitando, honrando um ao outro, temendo a Deus e cumprindo os propósitos estabelecidos por Deus. Não deve ser vulgar, não deve ter mistura. O sexo tem que ser prazeroso e não de qualquer forma e não de qualquer maneira. Não deve ser praticado à força, não deve ser praticado por obrigação. Não deve ser um fardo pesado para ambos os homens ou as mulheres. Terceiro ponto: o pastoreio cristão e a prática homossexual. A igreja de forma alguma deve deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e também os mesmos são amados pelo próprio Deus. Isso aqui, de forma nenhuma, deve ser feito. De maneira nenhuma a igreja deve fazer acepção, rejeitar essas pessoas, mas amá-las, abraçá-las, recebê-las e respeitá-las. A igreja tem que acolher estas pessoas. Agora, a prática, aí já é outro assunto, já é outra abordagem, já é outra forma de lidar. A igreja não deve rejeitar o homossexual, como também as demais pessoas que agem contra os valores cristãos, certo? Se a igreja faz qualquer uma destas coisas aqui citadas, ela deixa de ser igreja. Se a igreja rejeita, se a igreja não ama, se a igreja não abraça essas pessoas, ela deixa de ser igreja e também está cometendo um pecado grave diante de Deus. E ela deve se corrigir, deve se tratar. Os homossexuais, as lésbicas, os travestis, os gays e por aí vai. Todas essas pessoas têm que ser amadas, têm que ser aceitas, têm que ser respeitadas, certo? E elas têm que aprenderem e têm que também entender a nossa fé, tá certo? Elas também têm que entender o nosso lado. Não é só nós que devemos entender o lado dessas pessoas, mas a aproximação com essas pessoas tem que ser o amor, o diálogo e a aceitação do ser humano com alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que Deus o ama muito. Sinopse 3 do terceiro tópico vai nos informar que, segundo o padrão bíblico, o sexo atende à necessidade da procriação e da satisfação do casal. Tá certo? Se o sexo ele é praticado fora do casamento, ele está descumprindo o padrão bíblico, porque o sexo ele tem que atender à necessidade da procriação e da satisfação do casal, o prazer do casal. Tá certo? Vamos agora para a conclusão
da nossa lição. Nesta lição, aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e planificados. A conclusão da nossa lição: aprendemos 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica. São eles: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm cada vez mais ganhado espaço nas sociedades nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e planificados. Está aqui concluída mais uma lição. Espero que esta lição tenha trazido informações, conhecimentos para você se edificar na fé e também crescimento no conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E agora vamos para uma parte muito importante aqui, que é rever o nosso aprendizado com as perguntas desta lição. Tá certo? Vamos para a pergunta dessa lição, revisando o conteúdo. Primeira pergunta: a partir de que ano o movimento de constatação da moral cristã ganha mais visibilidade? A partir do ano de 1960, tá certo? Qual é o sentido mais amplo da palavra grega porneia? Qual é o sentido mais amplo da palavra grega porneia? O sentido mais amplo da palavra porneia significa pornografia, certo? Pornografia, homossexualidade, por aí vai. Terceira pergunta: cite pelo menos uma base bíblica que reprova o adultério. Cite pelo menos uma base bíblica que reprova o adultério. Dentro da Bíblia temos muitas referências, certo? Muitas referências que devemos aí estar usando para reprovar a prática do adultério. Quarta pergunta: como o cristão compreende a homossexualidade? Segundo a lição, compreendemos que é uma prática adquirida e não uma herdação genética, certo? Quinta pergunta: qual maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza? A prática do sexo no casamento. Beleza? Vamos aqui ver o significado de algumas palavras que foi usada durante a lição, como por exemplo, paradigma. O que significa paradigma?
Paradigma significa um exemplo que serve como modelo, padrão, certo? Premente é outra palavra. Premente significa que exige solução rápida e urgente. Sobeja, mais uma palavra que foi usada durante a lição, que sobra, excede os limites do necessário ou do precioso demasiado. Então essa foi mais uma lição. Que Deus abençoe a sua vida, certo? E uma referência que reprova o adultério é Provérbios capítulo 5, versículo 1 ao 23. Beleza? Tem muitas outras referências, mas a pergunta exigiu apenas uma referência. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula, se assim o Senhor nosso Deus permitir. Que Deus abençoe a sua vida. Estude, reflita, leia, medite na palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Graça e paz.